7h44, toda sexta-feira, Paulo Pimenta está conosco aqui ao vivo no Jornal Nova Brasil Brasília com a sua coluna de literatura e hoje ele ainda está com uma áurea ainda mais literária porque ele acaba de chegar da Flip Paraty. Bem-vindo de volta, Paulo Pimenta. Bom dia, Diego. Bom dia para você que está nos ouvindo. É isso mesmo, voltei da Flip renovado com muitos livros e muitas histórias literárias para a gente contar, esperando já ansioso pela Flip do ano que vem. Quantos livros você comprou, Paulo Pimenta? Conta pra gente. A gente pode deixar abaixo, né? Isso daí. Mas... Uma mala extra, né? Não, tem gente realmente... que compra mala extra quando vai pro exterior aí, né? Pra trazer roupas de outlet, essas coisas todas. Paulo Pimenta compra mala extra pra trazer livro da Flip. E você fica animado ali, porque você tá cruzando com os autores, com os escritores o tempo inteiro na rua. Então pedir um autógrafo é muito fácil. Eu mesmo tinha comprado um livro para o Guilherme que não ia pegar autógrafo, mas acabei encontrando com a Lorena no meio da rua. A gente já se conhecia, ela assinou, autografou o livro. Então você vai se levando dali. Aquilo ali é um perigo. Que beleza. E você encontrou um autor que você é muito fã, né, Paulo? Eu vi nas suas redes sociais. O Edward Lewis, ele foi o grande nome da Flip desse ano. É um autor que eu já tenho lido há bastante tempo, assim, e que ele traz muito de si. Inclusive o livro que eu vou falar hoje é dele. É um dos livros dele, os livros estão chegando aqui no Brasil. O primeiro que eu li foi O Fim de Ed, lá em 2021. Fala sobre essa questão de como ele cresceu, ele é francês e muito pobre. Então, é até uma coisa que chama um pouco a atenção da gente, de a gente fazer essa ligação ao ver a imagem dele. Quando você está lendo o livro, você não imagina, mas eu acho que até pelo nosso pensamento aqui do Brasil, de como a gente funciona, o sistema que a gente tem racista aqui no nosso país, quando você vê uma pessoa sofrendo tanto, com tanto preconceito, com toda a pobreza que está ali, você imagina uma pessoa pobre preta. E ele não, ele é loiro, dos olhos azuis, então é um estereótipo completamente diferente e que traz um pouco dessa realidade pra gente. Então o Edward ele fala muito sobre a família dele, sobre como foi difícil, e isso gerou conflitos enormes na família dele, assim, de brigas com o pai. A mãe dele chegou aí para uma palestra que ele estava falando para poder confrontá-lo quando os livros começaram a sair. O irmão foi até Paris com um taco de beisebol para bater nele. Então, é uma literatura que escancara essa vida dele, mas que com certeza é uma vida de muitas outras pessoas também. É uma literatura biográfica, então? Isso, exatamente. O que o Edward faz é autoficção e ele traz isso de uma forma muito incrível. Assim como a Annie Ernaux, que ganhou o Nobel de Literatura, a gente já trouxe alguns livros dela aqui, o Edward segue nessa mesma linha, assim, com tudo muito claro e sem deixar nenhuma amarra. O que eu acho mais interessante também nisso é que não é só um diário da vida dele, sabe, Diego? Uhum. O Edward, ele se formou em sociologia, então ele traz um panorama de como a França tá. Um dos livros dele chamado Quem Matou Meu Pai, fala justamente sobre isso, como o sistema, como o trabalho, como os presidentes da França transformaram a vida do pai dele numa situação mais difícil. Quando ele fala sobre a mãe, a mesma coisa, sobre os irmãos e sobre ele também, que foi uma pessoa que saiu da extrema pobreza dali e hoje ele tem alguma relevância intelectual, alguma relevância literária, então isso é muito interessante. Que bacana. Esse livro que você trouxe hoje, qual é o título? Chama-se Monique se Liberta. É um livro sobre a mãe dele e é justamente isso, né? Como eu falei, ele vai falar sempre sobre a família dele e nesse é uma continuação. Pode ser lido de forma separada também, por isso que eu resolvi trazer, mas tem a primeira parte que é Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, onde ele conta a história da mãe dele saindo dali, de quando ela terminou o relacionamento com o pai dele, um relacionamento super abusivo. E nessa segunda parte aqui, que também pode ser a primeira para quem quiser começar a ler, fala sobre a segunda vez que ela se separa. Ela sai dessa cidade pequena no interior da França, no norte da França, e começa a morar em Paris com uma outra pessoa, e aí ele traz muito disso. Então, fala um pouco sobre essa fuga, sobre a mãe dele se deixando reviver ali, sabe? Dando uma outra vida, de como é que ele vai trazer isso. Ele fala, logo no começo do livro, o seguinte: olhei a hora, pensei um pouco, achei que era preciso dar um tempo para ela se acomodar. Contei 5 minutos, 10 minutos, então liguei por vídeo para saber como ela estava. Você está bem? Foi muito difícil? Sua voz estava rouca. Aí ela diz: tudo bem, estou cansada, mas está tudo bem. Senti as lágrimas voltarem aos meus olhos quando ela disse essa frase. O cansaço sempre foi o símbolo central da injustiça na vida da minha mãe.
cansaço de estar restrita ao espaço doméstico, cansaço de ser humilhada, cansaço de ter que fugir, cansaço de ter que lutar, cansaço de ter ainda que recomeçar. Há seres que são sustentados pela vida e outros que precisam lutar contra ela. Aqueles que pertencem à segunda categoria estão cansados. É muito forte tudo que ele diz. Bancada, hein? Acho que a palestra dele na Flip foi a melhor de todas, assim, certamente. Não só por eu gostar da forma como ele escreve e tudo, mas muito pelas coisas que ele falou sobre esse enfrentamento. E a gente trazendo um pouco para a realidade aqui do Brasil, isso de você se libertar, como ele traz no título, né? Principalmente falando de uma mulher, é muito interessante. A literatura também é um meio disso, né? A Câmara Brasileira do Livro lançou uma pesquisa onde 57% dos compradores de livros são mulheres. Então, acho que as mulheres também têm esse espaço na literatura, não só como personagem, mas também como incentivadora, como financiadora, como pessoas que estão em busca ali de adentrar num novo ambiente, né? 57%? A gente está falando de 57%. quase 6 em cada 10 leitores, consumidores de literatura são mulheres. É Né? isso Tá mesmo. Tá parecendo a audiência da Nova Brasil Brasília, Olha viu, aí, Paulo? exatamente. E é muito interessante isso. Então eu trouxe aqui alguns trechinhos do livro que eu acho interessante para as pessoas entenderem Por favor. como é essa literatura do Edward e que as pessoas se sintam incentivadas. Ele diz o seguinte: quando estouravam as brigas entre mim e ela, porque eu voltava com fome da escola e ela me mandava parar de comer comida na geladeira, ela gritava, ficava tensa. Para de comer tudo desse jeito. E eu sentia aquilo como um ataque pessoal, como uma maldade dirigida contra mim, um complô contra meu estômago. Eu não via que se eu comesse aquele resto de comida, não sobraria nada para a refeição da noite ou do dia seguinte. E nada significa nada. Falta total, vazio. Esse nada que nas classes privilegiadas não se pode entender porque quando dizem que não tem mais nada, ainda tem alguma coisa. Ainda tem diplomas, ainda tem a cultura, ainda tem algum dinheiro, ainda tem relacionamentos que podem ajudar, ainda tem a vontade que os privilégios lhe conferem nos restaurantes. Vi alguns burgueses afirmarem: estou sem dinheiro, e pagarem a conta minutos depois. Juro, eles não conhecem o sentido da palavra nada, do não, ou do mais nada, da palavra vazio, como quando minha mãe sabia que se eu comesse na volta da escola, ela não poderia alimentar o resto da família, mas isso eu não era capaz de ver ou de compreender. Precisei de mais de 20 anos para entender, e eu sinto muito, sinto muito. É muito visceral a forma como o Edward escreve. Essa relação com a mãe dele foi muito conturbada. Ele, que é um homem gay, passou por muitos preconceitos da família, principalmente numa cidade pequena da França. Então ele acaba também mudando de nome depois que completa os 18 anos, depois que sai da casa dele. E acho que é interessante trazer um pouco desse panorama. A gente vê que como outras culturas e outras situações na Europa coexistem com aquelas que a gente imagina, né? Então acho que isso é bastante interessante, Diego. Que coisa boa, Paulo Pimenta. E você comentou que os livros dele começaram a chegar ao Brasil. Antes só tinha na língua original, é isso? Isso, não, os livros... Eu comprei o primeiro livro dele em 2021, que é O Fim de Ed, e agora, pela Todavia, os livros estão saindo com mais frequência. Então tem Monique se Liberta, Quem Matou Meu Pai, Lutas e Metamorfoses de uma Mulher. São vários livros que estão sendo lançados, inclusive esse daqui, Monique se Liberta, é um livro de 2024, foi lançado em 2024 na França e também aqui no Brasil, então tá recém saído do forno, tá quentinho e acho que é uma oportunidade. É um livro curto, em 1h30, 2 horas da tarde, assim, você acaba matando ele porque você acompanha como se fosse uma série, sabe? Um episódio de uma série ali. Quanto tempo, Paulo Pimenta? Isso é no padrão Paulo Pimenta de Não, literatura, dá não? tempo, dá tempo. Passa um Em cafezinho. 2 horas ler um livro? Só o Paulo Pimenta Não, consegue isso daqui isso. tem 90 páginas. Isso daqui é rapidinho então tá pra gente bom. ler. Acho que é bastante interessante, viu, Diego? Acho que as pessoas podem ler e essa literatura dele, ele diz o seguinte no final, porque ele acaba falando sobre a família dele, sobre a mãe, aqui nesse livro, e aí ele diz o seguinte: então deixei de lado esse texto, na verdade ele começa assim: na época em que proferiu essas palavras, um pouco de brincadeira, um pouco a sério, eu tentava escrever outro livro. O livro explorava a história da minha relação com meu irmão mais velho, morto pelo álcool aos 38 anos. Só um parênteses é que esse livro vai chegar aqui no Brasil daqui a pouco, esse livro foi finalizado, então vem mais um livro aí já do Edward. Aí ele continua.
Então deixei de lado esse livro, esse texto sobre essa relação fraternal, para em vez disso escrever um novo capítulo da vida da minha mãe, de suas metamorfoses. Por meio dela, descobrir o prazer a escrever a serviço de outra pessoa. Aprendi o encanto da invisibilidade, do apagamento, de me tornar apenas um olhar na história de um destino que não é meu. Este livro que você está lendo é, de algum modo, resultado de uma encomenda da minha mãe. Eu não decidi fazê-lo, não o programei. A ideia não foi minha. E na literatura, nada me deixou mais feliz. Acho que é muito bonito quando ele diz que é na literatura a coisa que o deixou mais feliz, esse livro sobre a mãe dele, mostrar essa retomada da relação dos dois. Então eu acho que Edward Lewis é um autor que tem que estar na biblioteca de todo mundo, aí no livro de cabeceira. São vários os livros, tem falando sobre pai, sobre mãe, sobre irmão, sobre família. Acho que é isso aí. Que beleza. E se você que está ligando o rádio agora, está chegando só agora, esse é Paulo Pimenta, a coluna de literatura toda sexta-feira aqui na 97.5 FM. Se você se interessou pelo livro, mas chegou no finalzinho, pega seu celular aí quando você parar de dirigir e segue o Paulo Pimenta lá no Instagram. Por favor, Paulo. É o @PimentaPaulo. Então, quem quiser, tô lá, @PimentaPaulo, manda dicas de livros, críticas, sugestões. E é isso aí, vamos junto aqui toda sexta-feira. Muito bom. Aproveita e segue a gente também em @NovaBrasilBrasília. Paulo Pimenta, até sexta que vem. Muito obrigado por essa sua coluna que faz tão bem aos nossos ouvintes. A gente aproveita para agradecer mais uma vez o apoio do Colégio Simã. Um abraço, Diego. Até sexta que vem, pessoal.